Boa noite, meus queridos alunos do curso de Matemática e Bioestatística. Vamos lá para uma aula muito importante hoje. Essa aula eu falo que é o coração da bioestatística no curso de enfermagem. Porque saber variância, desvio padrão é fundamental na função de vocês, né? Então, hoje nessa aula 5, nós vamos aprender sobre essas medidas de dispersão, que é variância amostral, desvio padrão amostral, coeficiente de variação, né? Então a gente vai estudar para que serve isso, como calcular, onde a gente vai utilizar isso na área da enfermagem, tá bom? E é uma matéria muito importante para o curso de vocês, tá? Como o próprio nome já, como o próprio nome já diz, medidas de dispersão indica a distância que os dados que você levantou no seu estudo estão da média. Então, está muito longe, está muito afastado da média ou está próximo da média? São valores discrepantes, estão bem longe do centro da média ou estão próximos, né? Então, essas medidas de dispersão, eles fazem essa análise. Analisa se o valor do dado está longe ou perto da média. E para isso tem algumas estratégias que a gente vai estudar aí. A variância, a fórmula está aí, né? Olha, a variância, esse S quadrado indica variância, tá? No inglês. Porque vem da palavra standard, que quer dizer variância, né? Então a fórmula é: a variância é igual o somatório do valor menos a média elevado ao quadrado, né? X menos a x média ao quadrado, dividido pelo n menos 1. N é o número de amostras, o número de dados que você tem na sua pesquisa, né? Então, esta é a fórmula para a gente calcular a variação. É um somatório do valor menos a média elevado ao quadrado, dividido pelo número de dados menos 1. E o que quer dizer a variância? Ela mostra para a gente se os números se a maior parte dos dados estão longe ou perto da média. Se estiver perto da média, do valor médio, a pesquisa está ótimo, é bem aceito, isso é bom. Agora, se os valores estiverem muito longe da média, isso não é nada bom. Isso mostra que tem valores discrepantes nos seus dados. E esses valores discrepantes normalmente é um erro de medida, é um equipamento que está estragado e mediu errado o valor. Então, valores longe da média são valores discrepantes. Na pesquisa estatística, isso não é muito bom. Bom, eu já vou mostrar já para vocês como que a gente calcula a variância, né? Tem um exemplo ali na frente. E daí, depois que você calculou a variância, você calcula a raiz quadrada desse valor da variância que você calculou lá atrás, é o que a gente chama de desvio padrão, né? Então, enquanto a variância ela indica a distância do valor em relação à média, o desvio padrão ele mostra a dispersão desses valores em torno da média. Então, se os dados no total estão dispersos, estão longe da média, significa um desvio padrão alto. Significa que os dados estão espalhados, longe da média. Se eu tenho um desvio padrão baixo, e isso é bem aceito na estatística, é bom que aconteça isso, que você tenha um desvio padrão baixo, porque significa que os dados eles estão próximos da média, né? Então, a variância indica a distância do valor em relação à média e o desvio padrão indica a dispersão dos dados em torno da média, formando como se fosse uma nuvem de pontos no entorno da média. Bom, vamos lá.
Eu peguei o exercício número 2 do material de vocês porque ele é mais fácil, mais simples, mais didático, tá bom? Então, fala assim, um paciente com diabetes, ele faz controle rigoroso de sua glicemia. Por isso, ele faz 3 medições por dia, né? 124, 120 e 130. São os 3 dados que ele tem. Daí está pedindo para a gente calcular a dispersão desses dados aí. E para a gente fazer uma conclusão em cima desses resultados, né? Interpretando esses resultados aí. Muito bem, para eu calcular a variância, a primeira coisa que eu faço é calcular a média aritmética, porque eu vou usar a média ali na fórmula da variância, né? Então, o meu primeiro passo é calcular a média aritmética. Então, média aritmética, eu somo esses 3 valores, divido por 3. Eu tenho, então, que esse paciente ele tem uma glicemia média de 124,67. Fazendo o arredondamento ali na segunda casa, tá? Muito bem, eu já tenho a média, agora eu aplico a fórmula da variância. Porque a fórmula da variância, ela fala para eu pegar o valor, o dado, menos a média. Daí o segundo valor menos a média. Daí o terceiro valor menos a média, né? E tenho que elevar tudo isso ao quadrado. Então, montando lá na fórmula da variância, ó, como que fica? O primeiro valor é 124 menos a média, que é 124,67, elevado ao quadrado. Mais, porque é um somatório, mais o segundo valor, que é o 120, menos a média, 124,67, elevado ao quadrado. Mais o terceiro valor, que é 130, menos a média, que é 124,67, elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por n menos 1. O meu n aí, ele é 3, né? Porque eu tenho 3 valores. Então, o meu n é 3. Então, colocando lá na fórmula, 3 menos 1. Esse menos 1 aí, gente, é da fórmula, tá? Nunca vai mudar. Só o n ali que você vai mudar. Mas o menos 1 ele é da fórmula, vai ser sempre assim, tá? Muito bem, daí fazendo a continha, e eu fiz as continhas meio direto aí já. Então, olha lá, eu pego 124 menos a média e elevo ao quadrado, dá 0,45. Eu pego o 120 menos a média, 124,67, elevo esse valor ao quadrado, dá 21,81. Daí eu pego 130 menos 124,67, elevo ao quadrado, dá 28,41. Tudo isso, passa um traço aí, tudo isso dividido. 3 menos 1 dá 2. Está lá embaixo, né? Agora eu somo toda a parte de cima. 0,45 mais 21,81 mais 28,41 dá 50,67. Dividido por 2 dá 25,34. 25,34, então, é a minha variância amostral desse conjunto de dados. A variância amostral, então, deu 25,34, né? Muito bem, a gente já calculou a variância amostral. Agora eu preciso calcular o desvio padrão. Como que eu faço para calcular o desvio padrão? O desvio padrão, a fórmula dele diz que ele é a raiz quadrada da variância. Se a variância é 25,34, raiz quadrada de 25,34 vai dar 503 miligramas por decilitro, a glicemia desse paciente. Interpretando os resultados aí, olha, a gente percebe que esse desvio padrão, ele é baixo, ele é relativamente baixo, né? O que significa isso? Que os dados que você tirou, que você coletou aí desse paciente, tem uma dispersão baixa, né? O que significa isso na prática? Significa que o paciente ele não tem oscilações bruscas de glicemia, não é? A glicemia dele, a gente pode dizer que ela é estável. Ela não tem variações, ela não tem dispersão, né? Porque o desvio padrão deu baixo.